Oi, gente. Eu vou fazer aqui uma introdução do livro de Apocalipse, né? O último livro da Bíblia, esse livro tão apaixonante, que parece que é tão misterioso, né? Mas é um livro tremendo mesmo, que a gente vê assim, como a própria palavra diz, né? Que ele é revelação, né? Que essa palavra Apocalipse no grego quer dizer revelação. E a gente vê assim a revelação de Deus para os seus filhos, mostrando como é que vai ser o final da história, porque tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, criou essa barreira, né, de um livro tão tremendo e às vezes as pessoas pensam assim que é um livro muito difícil de ler. Realmente é um livro com muitas figuras, com muito simbolismo, né? Mas é um livro que Deus realmente ele levanta a ponta do véu e mostra pra gente. É Ele mesmo quem mostra, porque por nós mesmos nós não poderíamos ver. Então ele mostra, ele revela o que vai ser no futuro, né? Assim, quando teve um começo, começou lá no Gênesis, a criação, né? O que tem um começo tem um fim. Então, nós estamos caminhando por esse fim. Não é a história do mundo, né? Como os gregos diziam que a história ela é cíclica, que ela vai se repetindo. Não. A história, ela começou, Deus é o dono da história, né? Jesus, ele tem o livro da história na palma das suas mãos. Então, a história começou lá no Gênesis, né? E teve que Deus revelar como começou, porque nós jamais saberíamos como teria começado. A gente vai ver que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, e Moisés só vai aparecer, vai nascer lá no livro de Êxodo. Então, é realmente a revelação de Deus mostrando. Se Deus mostrou como foi o início, Deus também mostrou como será o fim. Nós estamos caminhando para esse fim, né? E o fim, a gente sabe que a realização, vamos dizer assim, da obra de Deus completa, né? Somos nós habitando na Nova Jerusalém, aqueles, os eleitos que ele chamou antes da fundação do mundo. É o plano da sua salvação aí na sua plenitude, vamos dizer assim. E esse livro é um livro realmente com muitos símbolos, né? É um livro de uma época que João que escreveu esse livro, o livro de Apocalipse. João estava preso, como ele mesmo diz, aqui na ilha de Patmos. Eu João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do nome de Jesus. Então ele já diz aqui por que ele estava preso, né? Ele diz que foi um domingo. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, ele diz que ele foi mandado para essa ilha por causa do testemunho do nome de Jesus. Dentro do contexto, mais uma vez, aqui o cristianismo estava sofrendo forte perseguição, né, por parte de Roma. Quem estava liderando aqui, quem estava governando o mundo, vamos dizer assim, ou que achava que estava governando o mundo, né, era Domiciano, o imperador que começou a trazer para si próprio culto ao imperador, que instituiu isso, o culto ao imperador. Então, a gente vai ver aí e para um cristão isso é inadmissível, né? Ninguém se prostra diante de outro Deus que não seja o Senhor Jesus, né? Até alguns escritos aí que eu estava vendo que o general ele pergunta, né, escreve ao imperador Domiciano como que ele deve proceder com o cristão. E ele fala que primeiro você pergunta se é cristão. Se ele disser que sim, você mata. Se ele disser que não, você faz ele blasfemar, maldizer o nome de Jesus e depois faz ele prestar culto ao imperador. Então, vamos dizer assim, era um teste ali, testando mesmo a fé do cristão. E quem não aceitasse, logicamente, seria morto. Então, João, como ele disse, ele está na ilha de Patmos aqui por causa do testemunho do evangelho. João já estava velho, já tinham todos os apóstolos morrido, e pelo viés do martírio, né? Então, foi realmente assim, era uma época muito, 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 muito difícil. Mas quando Domiciano ele manda João para essa ilha, né, achando que talvez ali fosse botar uma pá ali de cal ali no cristianismo, enterrar com isso de uma vez, eis que aparece Jesus, né, e dá essa revelação para João.
É preciso a gente também entender dentro do contexto histórico. Essa carta, esse livro, ele foi escrito sim para confortar, para consolar, para dar uma palavra de ânimo, né? Essas igrejas que estavam sendo perseguidas na época, que não eram poucas, era muito difícil a gente parar para pensar, era muito difícil, né? Tinha gente que estava querendo voltar, abandonar mesmo o cristianismo, tinha aqueles judeus que tinham se convertido, que a gente está falando das igrejas gentílicas, mas os judeus que tinham se convertido estavam querendo abandonar a sua fé porque a perseguição era muito grande. Então Jesus, ele vem e ele escreve, né? Ele mesmo diz, né? João fala aqui, que Jesus aparece, revelação de Jesus que deu para mostrar aos servos coisas que devem acontecer. Então Jesus, ele diz, olha, sofrimento aqui é passageiro, né? O que Jesus disse lá no seu ministério, né? A gente tem que temer aquele que mata a alma, mas que não mata o corpo, porque o corpo, ele vai morrer mesmo, né? E aqui Jesus, ele vem assim com... Uma coisa que eu queria assim falar e que eu acho, quando eu já comecei a ler assim os primeiros capítulos de Apocalipse, eu já vi um Jesus assim completamente diferente dos evangelhos. Eu vi Jesus assim, nos evangelhos a gente vê um Jesus ovelha, cordeiro, calmo, ali aceitando os insultos, né, com muita sabedoria, mas aqui no livro de Apocalipse eu vi Jesus assim glorioso, majestoso, soberano, triunfante, vencedor, exaltado, glorificado. Não tem nem nome para exaltar todo o seu poderio, toda a sua majestade, né? E a gente vê esse Rei da Glória, como diz lá em Salmos, né? O Rei da Glória aqui reinando mesmo. A gente vê, gente, é tão tremendo. Se envolvam na leitura desse livro, sabe? Não tenho, realmente parece que não é tão simples de ler, vamos ver assim, né? Mas é uma história apaixonante, porque Deus está revelando para você o que vai ser o fim da história, o que nós iremos, aqueles que aguardam no Senhor, né? Ele diz que a Bíblia, aqui ele diz que aqui Jesus, ele enxuga as lágrimas nossas, ele vai enxugar as nossas lágrimas, nós vamos entender o poder da oração, nós vamos ver os santos que morreram, as pessoas, né, que morreram martirizadas ali frente ao trono, clamando, até quando tu não vai vingar o nosso sangue? Você está entendendo? Então, é assim, Deus dando a oportunidade, eu fico muito empolgada, porque Deus está dando a oportunidade da gente saber o que vai acontecer. Nós passamos as tribulações aqui, nós passamos as lutas, né? Mas o que nos aguarda é muito maior, como Paulo disse lá na carta aos Coríntios, que nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram, nem coração sentiu. E às vezes a gente interpreta isso como um lado material. Não, gente, é que a gente não consegue dimensionar, colocar na nossa cabeça aquilo que Deus está guardando para nós. É muito maior do que essas lutas que a gente passa aqui, é muito maior. É assim, eu me sinto, quando eu vejo assim esse livro de Apocalipse, eu me sinto renovada, eu me sinto assim revigorada, eu sinto assim vontade de querer viver logo isso, sabe? De apressar essa volta. Eu falei, Jesus, glória a Deus por essa palavra, né? Glória a Deus que a gente tem essa palavra, que Jesus nos anima dessa maneira. E a gente vai ver que é um livro com muitos números, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, alguns números logicamente não são literais. Ele fala assim, como as parábolas, ela falava por enigmas, Jesus falava por parábolas, né? Então, só aqueles que tinham acesso ao reino do céu, que tinham um coração humilde, que poderia entender. É a mesma coisa também aqui no livro de Apocalipse, né? João escreveu o Evangelho, que é mais um relato histórico, escreveu as cartas, que é ali uma formação doutrinária, uma correção de algumas coisas, algumas instruções, né? E Apocalipse é totalmente diferente, né? E ele vem assim com uma linguagem, até mesmo para preservar, né? Que ele fala da Babilônia, a Babilônia aí, a meretriz, né? Se referindo a Roma, né? Que seria esse império do mal. E a gente vai falar, ele vai falar muito do número 7, né? Aqui, por exemplo, um exemplo aqui, né? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele
que era, que é de há de vir da parte dos 7 espíritos, né? Deus não tem 7 espíritos, né? Mas tem um espírito. O que são esses 7 espíritos? 7 é o número da perfeição, então quer dizer a plenitude, né? Então não é exatamente 7 espíritos. Ele vai falar muito do número 3, representando a Trindade, ele vai falar muito do número 4, que tudo que se refere à questão natural, né, não do nosso plano. Ele vai falar do número, quando fala do número 6, número 10, que se refere sempre à parte do mal, do ruim, né? Vai falar do 12 fala das tribos, quer dizer a igreja. Então tudo tem um significado, né? E conforme ele vai falando, ele não segue, né? Parece que ele vai seguindo até o fim, mas na verdade ele vai contando o que vai acontecer e a cada passo ele vai acrescentando mais um dado. Eu até anotei aqui, por exemplo, de 1 a 3, ele fala do candeeiro, né? Que são as 7 igrejas da Ásia, para quem Jesus ele faz ali considerações diretas a essas igrejas. E eram só para aquelas igrejas? Sim, eram para aquelas igrejas naquela época que estavam passando por aquilo tudo, que tinham algumas coisas que serem resolvidas, mas também é para todas as igrejas de todos os tempos, de todas as épocas, é para nós nos dias de hoje. De 4 a 7 ele vai falar dos 7 selos, que é a perseguição do mundo à igreja. De 8 a 11 ele fala das 7 trombetas, que é o juízo parcial. Tudo ele vai falar com um terço, né, dizendo ali um pouco de juízo com a misericórdia de Deus. De 12 a 14, aí ele fala aí ele vai fazer ali um parênteses, ele vai fazer ali a revelação do quarteto do mal, né, que surge. Aí de 15 a 16, as 7 taças do juízo de Deus. Então, você vê que ele vai repetindo, mas ele vai acrescentando as coisas. Depois a gente vai ver isso. 17 a 19, a queda daquele quarteto do mal lá. E de 20 a 22, a vitória triunfante, né? A nova Jerusalém, onde nós iremos habitar. É assim, gente, é tremendo. Ore ao Espírito Santo para revelar você, falar, Senhor, eu quero conhecer, eu quero viver isso, Senhor. E conforme eu li, eu só pedi assim, Jesus, volta logo, Jesus. Eu sei, tô ansiando por essa volta, né? E que você se apaixone. Não se preocupe se de princípio você não entender. Eu vou tentar, assim, na medida do possível, né, de gravar um vídeo dentro daquilo que eu puder fazer para que abra o nosso entendimento. Mas sabe que uma coisa é certa, Deus só quer revelar. O final da história só tem, como disse Billy Graham, né? Eu já li a última página da Bíblia e eu sei que tudo vai acabar bem. E que a gente possa amar esse livro, que a gente possa viver essas promessas nesse livro, né? Porque esse livro foi muito mal conotado durante a história. As pessoas, Hollywood assimilou muito o nome Apocalipse, a tragédia, a destruição, a pestes, né? E na verdade o que diz Apocalipse é Deus revelando aquilo que Ele tem guardado para nós. Então vamos juntos nessa leitura e Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia.